Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Nós paramos quando Jesus, no versículo 11, declara que ele tinha um público-alvo, ele tinha uma pessoa específica, um grupo específico para ele alcançar. Os judeus, os israelitas. E ele declara no versículo 11, João capítulo 1, versículo 11, ele declara que ele veio para aqueles a quem ele veio não o receberam. Né? Então, no versículo 12, ele abre agora um assunto interessante. É o 28, a gente vai até o 28, tá? Aí no versículo 12 ele abre um assunto interessante, declarando uma coisa que assusta as pessoas que pregam diferente. Ele fala: olha, só se torna filho de Deus quem me recebe. Quem recebe Jesus se torna filho de Deus. E aí nós levamos o assunto, falamos sobre João Batista, as declarações de João Batista, e indo até o versículo 28, nós chegamos no versículo 29, aonde João Batista faz uma declaração que à primeira vista é uma coisa simples e de pouco e de difícil entendimento. João 1,29, alguém lê para mim, por gentileza. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, esse João não é o apóstolo, esse João é o João profeta que batizava. Tanto é que ele pegou o nome de João o Batista, João Batista. Quando ele olha Jesus, nesse momento que Jesus estava indo para ser batizado, para cumprir a lei, e João fala assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando assim, é uma expressão simples, mas essa expressão de João resume todo o cerimonial, como poderia dizer, todo o Velho Testamento nessa palavra. Vamos voltar à história do Velho Testamento. Qual tinha sido a lei que Deus tinha colocado para perdão dos pecados? A pessoa cometeu um pecado, estou simplificando. A pessoa cometeu um pecado, ela tinha que pegar um animal sem defeito, sem mancha no corpo, branco, sem mancha, não tinha mancha nenhuma, sem defeito nenhum. De preferência, o primogênito, tinha que ser o primogênito, o primeiro que saiu. Cada um fazia isso conforme as suas condições financeiras. Quem tinha condições boas, boi, mais ou menos caía para o cordeiro, menos dois pombinhos e assim por diante. E a pessoa sacrificava aquele animal para que aquele sangue derramado pudesse expiar o pecado. O que é expiar o pecado? Pudesse cobrir o pecado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar essa toalha aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui. Eu cobri, expiar isso. Quer dizer, quando eu tiver, antes eu olho e vejo a Bíblia limpinha. Quando eu expio, eu cubro. O que acontece? Antes de eu ver a Bíblia, eu vejo a toalha. A ideia de sacrificar animal seria essa: expiar os pecados, que seria cobrir os pecados. Mas quando eu cubro a Bíblia com a Bíblia deixou de existir? Aqui. Eu vejo a toalha. Se fosse uma toalha toda fechada, escura, não viria a Bíblia, mas a Bíblia estaria aqui. Então, quando João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, qual a diferença? Antes, os sacrifícios de animais só cobriam. Jesus Cristo não cobre o pecado. Jesus Cristo tira. Então, aquilo que existia em nós, depois que a gente entrega a vida a Jesus, confessa os pecados, ele não existe mais na nossa vida. Estão anotados no livro das nossas atitudes, mas eles não têm mais força, peso para nos condenar e nos levar para o inferno. Então, quando João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a primeira coisa que ele fala: olha, esse aí não cobre o pecado, esse aí tira. Mas aí é uma coisa interessante, é o que? Eis o Cordeiro de Deus. Antes, quem trazia as ofertas eram os homens. Então, eles já traziam ofertas limitadas, imperfeitas e falhas. Naturalmente. São animais. Era o homem. Nem todo mundo trazia
a oferta de coração. Nem todo mundo pegava a melhor oferta. Nem todo mundo fazia isso. Então, aquela oferta já era defeituosa. E detalhe, era um animal irracional. O animal não sabia o que estava acontecendo. Então, as ofertas eram trazidas pelas pessoas. Agora não. Agora quem está trazendo a oferta é o próprio Deus. Então, era uma oferta perfeita, racional e infalível. Então João Batista está falando, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista quer dizer o seguinte, agora, quem está trazendo a solução para o pecado é o próprio Deus. É uma solução em definitivo. João Batista quer dizer o quê? Esse aí, Jesus, não vai ter que repetir o sacrifício que ele faz. Ele é único. Amém? Versículo 30 a 32. Cada um lê um para mim. De 30 a 34, por gentileza. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. 2. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João Batista fala, olha, esse aí veio antes de mim. João Batista quer dizer o quê? Que Jesus já existia. Vai falar, aquele que me mandou batizar, quem mandou ele batizar? Deus. Aquele que me mandou batizar, mandou ele vir se manifestar para vocês. Eu vim antes para preparar o caminho. Então João Batista aqui dá testemunho da pré-existência de Jesus. O que é essa pré-existência? Que Jesus existiu antes dessa manifestação visível dele, antes dessa manifestação carnal. Jesus não existiu quando nasceu de Maria. Jesus já existia. Foi isso que João Batista enfatizou e disse, falou assim, no 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar. Então João Batista não conhecia Jesus antes, pessoalmente. Ele conhecia Jesus de ler e de ouvir falar. Então agora aqui a gente termina o testemunho de João Batista para Jesus. Qual era o testemunho de João Batista? Que vinha um que era maior que ele batizava com água, mas quem vinha após ele era muito maior que ele não poderia ser, não merecia e não podia ser nem escravo de Jesus, por ele ser tão inferior a Jesus, e que esse Jesus iria batizar com o Espírito Santo, iria capacitar as pessoas. Agora, do versículo 35 em diante, nós vamos ver a perspectiva de João, os primeiros apóstolos. Vamos lá do versículo 35 até o versículo 40. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. Dá uma paradinha aí. Eles olham que coisa interessante, é a submissão, né, e a humildade de João Batista. Ele vê Jesus passando e fala: olha o Cordeiro de Deus. Ali, aquele homem que tinha que vir. Imediatamente, 2 dos seus discípulos vão seguir Jesus. João Batista não acha ruim, não briga, nada disso. Hoje em dia, se acontecer isso, meu Deus do céu, um pastor vai na casa do outro matar o cara. Não está roubando minha ovelha. João Batista entendia que Jesus estava acima de qualquer coisa da vida dele. Era isso que João Batista nos ensina. A ideia é o seguinte, eu estava até conversando com uma das nossas ovelhas que falou: não, estou na igreja lá com vocês.
Eu falei com ele: meu querido, não estou preocupado com a sua igreja, eu trabalho para o reino. Não quero ver você no mundo. No mundo. Porque se a gente não tivesse a mesma mentalidade de João Batista, a gente vai trabalhar contra o reino. É o que acontece às vezes, uma igreja querendo denegrir a outra igreja, uma igreja caçando ovelhas de outra igreja. Queridos, isso não é trabalhar com o reino, isso é trabalhar contra o reino. Isso não agrada o reino, certo? E aí o primeiro que foi seguir, que era o discípulo de João, foi André, irmão de Pedro. Aí o versículo 41. Alguém lê para mim? A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Pode ler o 42, alguém. Negou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Queridos, André encontra Jesus e ele faz uma coisa que hoje em dia parou de acontecer. O que é, pastor? Levar os irmãos a Jesus. André vai em Pedro e fala: achei o Messias, vem. Ele pega Pedro e leva até Jesus. Jesus, conhecedor do futuro, ele bate o olho em Pedro e fala: você vai chamar Cefas, você vai ser o meu seguidor. E Pedro, a gente sabe, a gente olhando a história para frente, foi uma das colunas da igreja primitiva. Mas quem ganhou Pedro para Jesus? André, o irmão dele. André não se tornou tão expoente na história como Pedro. André, você mal ouve falar de André. São poucas as vezes que você ouve falar de André. Quando Jesus chama 3, o André não está no meio. Jesus chama Pedro, João e Tiago. Geralmente André não está nos milagres em que estavam os 3. Mas André deu um grande passo. Ganhou Pedro. Conta-se uma história, eu nunca parei para verificar se é verdadeira, mas fizeram uma grande cruzada nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, antigamente, se investia muito em cruzada evangelística. E nessa cruzada passou na televisão, passou rádio, passou jornal, e faixa, e panfleto, carro de som, 3 dias de cruzadas, e primeira noite, segunda noite, a terceira noite, eles se reuniram, vamos ver quantas almas citaram Jesus, só uma alma. Eles falaram: nossa, eles acharam aquilo frustrante, decepcionante. Uma alma. Fizeram um investimento de milhões, uma alma aceitou Jesus em 3 dias de cruzadas. Mas vamos ver o nome dessa pessoa. Billy Graham. Na hora, foi uma alma, Billy Graham. É o maior evangelista da história que a gente sabe desse mundo, desse século 20 e 21, o maior. Levou uma alma. Mas o que essa alma já fez? Em 78, já que não era nem nascido, nem pensava em nascer, Billy Graham, só ele, sem nenhuma atração, lotou Maracanã. Na época o Maracanã cabia 120 mil pessoas. Isso fora o gramado. 120 mil pessoas era as cadeiras, a arquibancada e a geral, fora o gramado. Ele conseguiu encher tudo e mais o gramado. Em 78, onde a população no Brasil era, até a musiquinha tinha, né? 20 milhões em ação para frente do Brasil. Hoje, 20 milhões por atenção, uma das capitais do Brasil. Quer dizer, a população era bem reduzida. E ele conseguiu encher o Maracanã. Por que eu estou falando isso? Não é uma alma. Quem foi André? Mas ele ganhou Pedro. Quem foi Pedro? Primeiro sermão do homem, 13 mil almas. Segundo sermão, 5 mil almas. Tudo neto do André. Nem André vai ter mais nada. Então, queridos, é uma prática que a gente tem que voltar a fazer. Eu louvo a Deus que meus irmãos são todos da igreja. Você corre para os seus irmãos. Porque quem sabe que ali é o novo evangelista, o novo pastor. Versículo 43 em diante. Cada um lendo por gentileza. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe, era de batizar-se. Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito:
Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Dá uma paradinha aí. O que nós vamos tirar desse destaque aí, queridos? Primeira coisa, cada um é chamado de uma forma. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo foi chamado da mesma forma. André chama Pedro, aí Filipe vai chamar o Jesus, passa para o Filipe, chama o Filipe. Filipe já vai em Natanael, chama. Cada um teve um chamado diferente. Primeira coisa. Segunda coisa, queridos, que a gente vê aqui. Quando fala Jesus chamou os apóstolos, na verdade, foram apóstolos que chamaram apóstolos. Foi um chamando o outro, um discípulo chamando o outro, um testemunhando o outro. Jesus causou impacto na vida de um, aquele impacto o impulsionou a falar: rapaz, encontrei. Vocês podem observar aqui, interessante, que cada um fala de Jesus. Eu encontrei o Messias, mas ele destaca outra coisa. Encontrei o Messias que fez isso. Encontrei o Messias que Moisés falou no livro. Encontrei o Messias que era o poderoso. Cada um falou de uma forma. Quando chega a vez de Natanael, Filipe fala: achei o Messias, aquele que Moisés fala. Fala: como que você sabe? Pode ver alguma coisa boa? Vem e vê. Quando ele chega, Jesus fala: isso aí eu vou ter que mostrar quem eu sou. Natanael, eis aí um israelita que não tem falha. Onde você me conhece? Aí vem a coisa mais linda. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá na figueira. Que a gente vê isso aqui? Às vezes, você vai lá, fulano me chamou, mas antes do fulano te chamar, ou alguém te chamar, Deus já tinha te visto, já tinha planejado. A pessoa foi instrumento. Deus tinha que ter um instrumento e um motivo para você ver. Então aqui eu acho lindo que quando Natanael falou assim, antes que Filipe fosse lá, já tinha te visto. Eu já tinha te escolhido, já tinha te separado. Filipe foi o instrumento humano. Aí ele fala, Natanael responde: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Podemos observar uma coisa interessante, queridos. O que eu quero chamar a atenção aqui? Isso não era só eles, não. Toda pessoa tem um conhecimento sobre Jesus. Toda pessoa. Ah, mas nunca leu a Bíblia, nunca foi numa igreja. Uma pessoa tem um conhecimento. Pode observar aqui. Filipe falou uma coisa, Natanael. Filipe falou: ó, aquele lá é aquele que Moisés fala. Natanael, quando reconhece Jesus, fala: é o rei de Israel. Então ele sabia alguma coisa sobre Jesus. Ele sabia: ó, o Messias é o rei. Então, queridos, o mundo só está precisando, as pessoas só estão precisando de serem direcionadas. Que alguém conhece Jesus. Pode conhecer de uma maneira distorcida, destrupada. Quando a gente conhece como o Jesus, o Salvador, que salva da doença, que salva do acidente, que salva da morte. Poucos conhecem Jesus como Deus, como Rei, como Senhor. Então, todo mundo tem um conhecimento de Jesus, e isso a gente viu aqui. O que precisa é que a gente leve essa pessoa a abranger o conhecimento de Jesus. Aí, dando um salto rápido para frente, o apóstolo Paulo conhecia Jesus, a forma dele. Ele tinha em mente que quem era o Messias. Ele não conseguiu conciliar a figura do Messias com a figura de Jesus. Ele achava que eram pessoas distintas. Quando Jesus fala com ele, ele fala: são as mesmas pessoas. Paulo já fala para ele: quem és tu, Senhor? Ele já trata de Jesus como Senhor. Então, queridos, o que a gente está destacando? Primeiro, que cada um tem o seu chamado. Segundo, não adianta a gente ficar orando para Deus mandar as ovelhas. Somos nós que temos que produzir as ovelhas. Terceiro, toda pessoa tem um conhecimento de Jesus. Toda pessoa tem. Está faltando a gente acuçar e apurar aquele conhecimento da pessoa. Versículos 50 e 51. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí, Natanael, quando Jesus fala: te vi debaixo da figueira, diz assim:
Aí eles falam, você creu porque eu falei isso? Porque eu vi onde você estava? Você vai ver coisa muito maior. Você ainda vai ver os céus abertos, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que a gente tira dessa lição aqui? Como que a nossa, antes de Jesus, antes da Bíblia, como a nossa fé é muito frágil, como a nossa fé é muito pequena. A gente começa a crer em Jesus por coisa tão pequena que ele faz e fala, você viu o que eu tenho que fazer então? E tem pessoas que assim, limita o crer em Jesus. Não, toma melhor, só creio se eu ver. Eu sou meu filho, se eu te mostrar tudo que eu sei, você vai até duvidar do que você é. O que Jesus quer nos ensinar, que eu tenho que começar a crer nele pelo que eu ouço dele. Ele não tem que fazer nada comigo. Se ele dizer amém, mas eu não preciso que ele faça algo comigo. Eu tenho que crer nisso. Eu crer nisso é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Porque a pessoa que começar a crer em Jesus pelo que ela vê, no dia que Jesus não fizer, a fé dela vai parar, vai sumir? Não pode. Vamos lá no primeiro milagre de Jesus, em termos de transformação. Vamos ver João 2, de 1 a 13, aí a gente explica e encerra por hoje. Vamos lá? Então, capítulo 2, 1 a 13. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tem ainda não é chegado o momento. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes ordenou, tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre de sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde lhe era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus feito num casamento. Bom, o que acontece nessa história? Jesus é convidado para uma festa. Estava Jesus e a sua mãe e os seus discípulos ali. Como eu falei no casamento, toda festa, ou pelo menos a maioria das festas, são planejadas. Você nunca vai planejar uma festa sem planejar, dificilmente. Nem que seja por cima, não, vou fazer uma festa, eu vou comprar 10 fardos de coca, eu vou ser churrasco, vou comprar 10 quilos de carne, 10 de cruz, 10 de asa, toda a festa planejada. Naquela época, mais ainda, porque era constrangedor, humilhante, faltar alguma coisa. Era vergonhoso. Mas ele não sabe o que aconteceu, acabou o vinho antes de acabar a festa. Acabou o vinho, não tinha mais nenhum vinho. E de imediato, procurou a mãe de Jesus. E ela, por sua vez, procura Jesus. Jesus responde para ela, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ela volta, Maria, mostra submissão, volta e diz assim para os funcionários, para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus vira para eles e fala assim, joga água aí. Eram jarros dessa altura, onde as pessoas usavam para se lavar cerimonialmente falando. E eles jogaram água, encheram. Jesus fala, pega e leva para o mestre de sala. Experimentar, o mestre de sala era, vamos dizer assim, era, fugiu a palavra, também essa palavra é antiga. Seria o gerente da festa, o organizador, o coordenador da festa.
Quando leva ele experimenta, ele vai no noivo. Fala, noivo. Todo mundo primeiro serve o vinho melhor vinho. Quando as pessoas estão fartas, eles servem o vinho inferior. Você fez ao contrário. Quer dizer, o vinho de Jesus fez estava melhor que o primeiro. Vamos tirar algumas lições para a gente? Primeira coisa, episódio de Jesus com Maria. Qual é a intenção de Jesus? Mostrar que ele era independente e soberano. Que, queridos, hoje já tem as pessoas que falam com Maria para falar com Jesus. Imagina se Jesus tivesse ouvido Maria. A correria que seria hoje. Aí Jesus fala, não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, fala, a ideia de Jesus é, eu vou fazer a hora que eu bem quiser. A hora que o meu Pai me autorizar. Aí Maria vai e fala, ó, fazer tudo quanto ele vos disser. Qual é a ideia ali? A ideia é, o que ele falar, faça. Porque Maria estava reconhecendo o senhorio de Jesus. Falou, Jesus está acima de tudo. Faça o que ele falar. Aí a gente pode tirar isso daí também para a oração da gente, né, pastor? A gente ora, a gente pede, mas não está acontecendo na hora que a gente quer, mas vai acontecer na hora que Deus quiser. Na hora que ele quiser e da maneira que ele quiser. Porque a Maria não tinha noção do que ele ia fazer. Acabou o vinho. Não tem nada a ver com você. A ideia de Jesus é o quê? Fala que ele fala comigo. Eu quem eu sou? Eu sou o Deus homem aqui na terra. Aqui na terra ninguém dá ordem. Aí eles pegam aquele vinho, sem saber que tinha sido transformado, pega aquela água que foi transformada em vinho e leva o mestre sábio. Qual é a lição desse milagre? O que a gente tira desse milagre? Queridos, todo milagre está condicionado à obediência. Maria obedeceu a Jesus. Os serventes obedeceram a Jesus. Ninguém questionou. Queridos, eu vou falar por mim. Leva isso aqui para experimentar. Eu não, mas aí é água. Eu mesmo virei água aí. O próprio servente que virou a água no vaso, eu não pego e levo para o mestre sábio. Água, levar para o homem. Aqui, se ele questionou, aqui não está registrado. Ele pega e leva, o mestre sala reconhece que era um vinho melhor. Então, primeira coisa, milagre depende de obediência. Se você olhar os milagres que aconteceram na Bíblia, foram baseados em obediência. O muro de Jericó caiu porque o povo obedeceu. O mar vermelho abriu porque o povo obedeceu. Onde não tem obediência, não tem milagre. É regra. Por que Deus vai fazer um milagre com uma pessoa que não obedece? O que vai ganhar com isso? Não é nada. A pessoa não obedece, não crê nele, não confia nele. Não faz sentido Jesus fazer um milagre. Aí é aquele caso que essa pessoa não obedece quando está tranquilo, mas no desespero vai ter que obedecer. Não vai ter jeito, vai ter que obedecer. Aí, qual a decisão que a gente tira? Dificilmente, porque passa pela presença de Jesus, não fica melhor do que está. Dificilmente. O vinho não é melhor que o outro. O vinho é melhor que o outro. Então, queridos, qualquer que seja a situação que você disponibilizou, que você apresentou a Jesus, ele não vai fazer na sua hora e nem do seu jeito, e nem porque você determinou. Ele vai fazer porque ele quer, porque está à vontade do Pai e vai ficar melhor. E aí, a gente pode falar, para fechar, por que nas bodas de Caná? Bodas é casamento, celebração de casamento. Provavelmente, mostrando que Jesus aprovava o ato de casamento. Ele podia ter começado o milagre dele de várias maneiras, de várias formas, em várias situações. Ele fez milagre de todos os tipos, como o próprio João falou. Se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não ia caber nenhum livro do mundo. Porque, queridos, Jesus sempre era cercado por multidão. Tem uma parte de Mateus capítulo 4, que ele fala, curou a muitos, expulsou demônios de muitos, por aí por diante. Ele poderia ter feito em vários lugares, mas ele começou no casamento. Aí, mostrando que Jesus abençoa a união. Casamento, Jesus. E o outro grande segredo para a felicidade do sogro, do noivo, que ele tinha convidado Jesus. Se ele não tivesse ali, imagina o falatório que ia dar no dia seguinte. Absurdo. O noivo não calculou vinho, ou chamou gente demais, ou cobrou vinho de menos. Absurdo.
Já deu comentário porque ele se viu melhor depois. Rapaz, cara esperto, né? Guardou o vinho melhor, o finalzinho que a pessoa não beber muito. Já deu comentário. Então, queridos, qual a lição que a gente tira que João quer nos passar do capítulo 2, de 1 a 12? Para qualquer coisa que você faça, chama Jesus. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, chama Jesus. Porque se vier a dar errado, ele vai consertar. Qualquer que seja o seu projeto, chama Jesus. Porque ainda que falte os seus recursos, glória a Deus, né? Ainda que volte sua capacidade, ele está ali. Aí o que a gente vê, não recorra a ninguém. Vai, Jesus. Eu tive uma experiência essa semana tremenda, nem falei com a pastora aí. Mas uma experiência assim, assustadora. Já tinha tido uma e estava em casa, não sei se a gente tinha acabado de tomar café ou almoçado, mas tinha acabado de tomar café. A médica começou a falar, estou com uma dor na barriga. Mas a gente brinca muito. Então eu dei que ela sentou no sofá e começou, estou com dor na barriga. Aí eu chamei a pastora, o menino está com dor na barriga, você está aí olhando. E ela começou a ficar pálida, e ela não conseguiu ficar sentada no sofá, caiu no chão, e ela falou, vamos para o hospital, mas ó, no postinho não tem médico, feriado, não tem médico. Aí eu, então minha camisa, peguei a chave e eu sou dele. Errado. Desse jeito, tá de short, você acabou de vestir a camisa, está com a chave na mão do carro, eu larguei a chave em cima da mesa, você não está errado. Fui orar. Senhor Jesus, não sei o que é. Mas eu creio, em nome de Jesus, qualquer que seja o mal, sabe. Não deu 5 segundos, a cor dela voltou. A flor falou que tinha colocado a mão na barriga dela, era dura. Colocou a mão, a barriga dela normal. Normal, sim, voltou normal. Sentou, já levantou, continuou aí na casa. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas que a gente corre desesperadamente. Usa a sua fé. Se Jesus estiver com você, só diminuir a correria. Às vezes corre para qualquer lugar. Ele está aqui, ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então tem vezes que a gente está tão acostumado a uma atitude rápida, fisicamente falando, que a gente para de recorrer a Jesus. Não, pega o carro, pega o remédio, toma o remédio, liga para o fulano. Não, peraí. Senhor Jesus, ele vai entrar. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. É a graça de Deus. Porque às vezes acontece, ele vai, cadê os milagres de Deus? Fala, cadê as orações pedindo milagre? Ah, estou com uma dor aqui. Fulano, pega o remédio lá. Não, vamos orar. Deus pode curar a pessoa? Pode curar. Então, quer dizer, mais milagres poderiam acontecer se a gente agisse menos naquela hora e orasse mais. Então, o que a gente aprende aqui é o quê? Chama Jesus para o seu projeto e se na hora falhar, não vai no A, não vai no B, não vai no C, não, vai nele. Vai nele. Né? Adolescente tem essa maneira. Não sei se o Edson já passou disso, não? Já passou. Caiu no lugar e falou, fulano, pede minha mãe para deixar eu ir. Minhas filhas começaram com isso. Na primeira vez eu chamei minhas filhas, vem cá. Uma coleguinha dela pediu para ela sair, vem cá, minhas filhas. Para pensar para mim, comigo. Qual que é mais fácil? Eu falar não para um desconhecido ou não para vocês? Um desconhecido, não conheço ninguém. Falar não para ele, não estou perdendo nada. Pastor, deixa ela aí, não. Não conheço a pessoa, não tem intimidade. Minha filha, é mais fácil falar assim para você que um desconhecido. Então não manda ninguém pedir não. Se eu tiver que falar não, é para ela ou para você. Você vai usar menos vergonha, vem você. É isso que João está ensinando aqui. Maria foi Jesus, não precisa de um intercessor. Entre você e Jesus, você tem essa liberdade. E quando ele falar, faz o que ele fala. Pode parecer a coisa mais absurda do mundo. Pode ser a coisa mais louca do mundo. Se eu narrar aqui, sabe, se eu te falar o que Jesus já fez de milagre, está até nojo. Um dia, Jesus cuspiu no dedo, mandou o mudo colocar a língua para fora, colocou o dedo dentro da língua do mudo. E o mudo falou, cara, porque você fala. O mudo achou a melhor saliva do mundo. Glória a Deus, Jesus. Os atos de Jesus. Se você obedecer, você vai ver. Mas você vai lá, isso não faz sentido. Meu amigo, vai perder muitos milagres. Amém, igreja?
com a graça de Deus, continuar em João.